Conversar com o Vitor Souza, ele que é analista da Genial, já está aqui com a gente, vai explicar um pouquinho para a gente dessa queda do Bovespa. Começou o dia numa queda muito mais forte, veio aí recuperando junto com o cenário externo e também com a ajuda de commodities, o dólar virando aí também para uma queda, mas finalzinho do dia ficamos aí 0,46%, 114.300 pontos. Vitor, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso fechamento do mercado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar aí nos diversos temas que aconteceram ao longo do dia. A Ciri está querendo participar aqui da nossa conversa, inclusive, sobre o fechamento do Seja mercado. bem-vinda, Ciri. Ela se manifestou aqui do meu lado. Ô, Vitor, vamos lá. Volatilidade nessa quinta-feira. Começamos o dia com a forte queda, não só aqui, mas nas bolsas, né, lá fora também. Depois disso, a gente conseguiu até performar em alguns momentos ali no sinal positivo, Petrobras indo para uma alta, acompanhando a alta da commodity, mas finalizamos aí nessa queda. Então, eu queria entender aí do seu ponto de vista, se esse cenário de volatilidade a gente deve começar a assistir com mais frequência, né? A gente veio de um rally aí, já depois dessas eleições, já com os eleitores precificando aí resultado do segundo turno. Depois disso, hoje, 4º dia consecutivo de queda e não podemos, né, deixar de lado justamente esse segundo turno aí para frente. Incerteza é tudo que o mercado não quer. E o cenário lá fora também não é positivo. No resumo de tudo isso, o que a gente pode esperar para esse finalzinho de semana aqui do Ibovespa, na sua opinião? Olha, assim, no curto prazo, de fato, é bola de cristal. Assim, é muito difícil saber o que acontece no horizonte de 1, 2, 3 dias. Mas se a gente expandir um pouco mais esse horizonte de tempo, como você mesmo comentou, é a questão das eleições. Eu acho que os preços dos ativos, eles precificam, ou seja, a Bovespa ela negocia ali com 30%, 40% de desconto em termos de preço-lucro histórico, então é uma bolsa barata, enfim, é um ponto de entrada interessante para aqueles que têm mais estômago, e eu acho que hoje o cenário base que a Bolsa tem lidado é com a eventual eleição do presidente Lula, do candidato Lula. Então, caso qualquer coisa venha a mudar, né, a impressão que eu tenho é que a interpretação que o mercado ele daria aí o benefício da dúvida ao presidente Bolsonaro, caso ele venha a ser eleito, porque, por exemplo, eu acho que seria um case positivo para as estatais, principalmente, bem ou mal você conhece qual é o plano de governo do atual candidato, seria aí uma manutenção do atual ministro Paulo Guedes. Então, enquanto que o Lula ele ainda não mostrou quem seria o ministro dele, né? Qual seria assim a linha mestra do Ministério da Fazenda que ele viria a compor. Então, eu acho assim que hoje o que está precificado seria uma reeleição do candidato Lula com ainda um ministério ainda incerto. Caso ele venha trazer um ministério bom, técnico, com um bom passado, com uma boa interlocução com o mercado financeiro, um Henrique Meirelles, um Marcos Lisboa, alguém desse tipo, eu acho que a gente pode enfrentar um rally bem interessante, né? E sempre que existe incerteza, o mercado precifica a incerteza e precifica para baixo. Quando a incerteza passa a ser certeza, você tem mais clareza, né, em que posições tomar, que ativos você deve comprar, quais ativos você deve vender. Mas eu acho que no final do dia, assim, a minha interpretação é que a bolsa está barata, tá? Então, assim, acho que tem oportunidades interessantes. E, enfim, já saindo do Brasil, aí lá fora, de fato, não tem nada. Enfim, lá fora está uma bagunça bem complicada, inflação alta, guerra Ucrânia-Rússia também numa situação complexa, então eu acho assim que lá fora está mais complicado, deve trazer mais volatilidade do que daqui de dentro. E nós não somos uma ilha, né? Então eu acho que acho que existe aí uma preferência por ativos domésticos e coisas desse tipo. Então acho que é mais ou menos essa minha leitura. Vitor, queria falar um pouquinho especificamente aqui de petróleo, o setor de petróleo, né? Essa cotação que veio aí também de volatilidade, a gente vendo aí o petróleo começando o dia até numa queda, mas depois disso, até trazer aqui o fechamento foi de alta, né? Com o barril do petróleo ficando a $94 aí a cotação do Brent, né? Depois dessa volatilidade, com essa manhã inteira em queda, depois finalzinho do dia em alta, depois, né, de ter disparado na semana passada, inclusive com o anúncio do corte de produção, a Privatiza, refinaria lá da Bahia, ela volta a ter combustíveis também mais caros aqui no Brasil. A Petrobras também pode subir, porque alguns analistas, eu já percebi aqui nessa tarde que já começa aqui alguns analistas a falar sobre um reajuste aí, né, pela Petrobras em relação ao combustível.
Tá, eu acho o seguinte, a Petrobras ela está sendo precificada a nível de petroleiras russas. As petroleiras russas, historicamente, elas negociam com descontos muito expressivos em relação aos pares privados, Exxon, Shell, essa turma toda. Enquanto que as russas, enfim, pelos motivos que a gente tem acompanhado aí, ela tem ali um desconto histórico muito expressivo em relação aos pares privados. A Petrobras deveria estar no meio do caminho, em termos de, por exemplo, EV/EBITDA, que é um múltiplo que a indústria olha muito. Deveria ficar no meio do caminho, porque ela não tem uma governança e uma gestão do nível das empresas privadas, mas assim, ela não é tão arriscada como se fosse uma petroleira russa. Então, eu acho o seguinte, é que hoje o cenário que está precificado nas ações da Petrobras é uma eventual reeleição do candidato Lula, tá? E é isso que as pesquisas indicam e etc. Se vai sair outra coisa, e o que eu quero dizer com todo esse discurso? Eu acho que mesmo que o candidato Lula venha se reeleger, eu não acho que faça sentido a Petrobras cair de maneira expressiva, simplesmente porque o mercado não gosta do candidato, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que já tem muita coisa no preço. Caso quem acredita que a pesquisa não funciona, a pesquisa é bobagem e tal, e tudo bem, tem todo o direito disso, eu acho assim, caso o atual presidente Jair Bolsonaro seja reeleito, eu acho que a empresa pode passar por um rally muito interessante. Por quê? Porque isso indicaria uma manutenção das políticas vitoriosas que transformaram a Petrobras no que ela é hoje, e não no que ela foi antes de 2016, que era uma empresa virtualmente quebrada. Então a gente está falando aqui de manutenção das paridades de preço, a gente está falando aqui também dos preços internacionais, estamos falando aqui também dos desinvestimentos das refinarias. Tá? Isso é muito importante porque a empresa perderia o poder de ficar subsidiando os combustíveis aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que a interpretação do mercado é que ela teria menos risco intrínseco em você investir na empresa. Então, eu acho que caso o atual presidente seja reeleito, eu acho positivo para o case da Petrobras. E como a Petrobras acaba sendo a mais representante do índice a mais representativa do índice Bovespa, eu acho que ela vai levar a bolsa toda junta, tá? Então, assim, meu ponto é o seguinte: existe um ralizinho eleitoral muito interessante a ser explorado, a depender do resultado das eleições. Perfeito. Vitor, eu quero muito agradecer aí tua participação conosco nesse fechamento do mercado. Espero contar com você mais vezes por aqui. Fica aqui um forte abraço aí para a galera toda aí da Genial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.